Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai trabalhar a questão do order block e como que você opera de fato o bloco de ordens. Galera, se você olhar meu canal, você vai ver como que você identifica um order block, como que funciona, como que você identifica um order block válido, beleza. Agora, como que você opera um order block? Cara, isso é extremamente importante, então esmaga o dedo no like, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo que vai realmente mudar o seu nível no mercado se você realmente prestar atenção e bora começar, galera. Olha só, basicamente, como que a gente trabalha com o order block da forma correta? E antes de tudo, vocês têm que ter um entendimento genuíno sobre isso que eu vou falar agora. Galera, o bloco de ordens, o order block, ele é um ingrediente dentro da oportunidade de trade. Isso é uma sacada muito importante. Por quê? Porque você tem todo um contexto, você tem todo um racional, você tem toda uma oportunidade de trade. E o order block, ele é um ingrediente dessa oportunidade de trade. Ou seja, na maioria das vezes, o order block ele funciona muito bem como um bom ponto de entrada. E muitas das vezes, um ótimo ponto de entrada quando a gente está falando de um order block válido e um order block dentro de contexto. Ou seja, um order block interessante. E aí, galera, olha só, vou mostrar para vocês alguns modelos operacionais dentro do Smart Money para vocês estarem utilizando o order block e lucrando no mercado de forma assertiva, objetiva, extremamente rentável, beleza? Ficando muito bem posicionado na posição, então, cara, muito válido. Vamos lá, vamos começar, galera. Deixa o like e bora. Olha só, galera, basicamente, o que a gente tem aqui nesse cenário, tá? Vou mostrar duas formas importantíssimas para a gente estar utilizando o bloco. Cara, aqui a gente vê o preço desenvolvendo topos e fundos descendentes. Vou trazer os exemplos aqui no gráfico agora, tá? Tem alguns exemplos. E olha só, o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, é uma tendência de baixa. O preço vem renovando mínimas, né? Sempre que o preço vem renovando mínimas, a gente está em uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, beleza? Então é exatamente o que ele vem fazendo aqui nesse desenho. Olha só, ele vem subindo, gerando uma liquidez de linha de tendência e boom, para cima. Ele gera uma movimentação desequilibrada e faz o change of character. Olha isso aqui no gráfico, galera. Presta atenção. Cara, o que a gente tem aqui? Olha só que bacana isso aqui, né? É exatamente o movimento de topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa. Lembra? Ó? Topos e fundos descendentes é uma tendência de baixa, nítida. Beleza. Ele vem subindo, olha só como é que ele vem gerando essa linha de tendência. Beleza? Ou seja, aqui embaixo dessa linha de tendência está lotado de liquidez. Por isso que eu coloquei o cifrão aqui, ó, porque está lotado de liquidez. Sempre que a gente tem uma linha de tendência, nas costas da linha de tendência, a gente está lotado de liquidez. E a mesma coisa no suporte e resistência. Sempre que a gente nivela topos, galera, ó, o que é isso aqui? Cara, isso aqui é uma resistência e aqui embaixo é um suporte. Nítido, né? Nivelou topo, nivelou fundo. Cara, se nivelou topo, acima dessa resistência está lotado de liquidez. Ou seja, aqui em cima está lotado de stop loss do varejo e o institucional vai ter o interesse em capturar os stops desse varejo em algum momento. A mesma coisa no suporte. Nivelou os fundos, cara, está lotado de liquidez embaixo do suporte. O institucional vai ter o interesse em capturar esses stop loss em algum momento muito potencialmente, beleza? Então tem que sempre ficar de olho nisso. Se você não identifica a liquidez, você é a liquidez do mercado. Então, antes de tudo, galera, antes de identificar um bom bloco de ordens, antes de entender como que você opera utilizando blocos de ordens, cara, tenha esse entendimento. Se você não identifica a liquidez, você é a liquidez. Então, antes de tudo, sempre busquem identificar a liquidez, principalmente dessa forma que eu acabei de explicar, tá? Nas costas da linha de tendência, lotado de liquidez, embaixo do suporte, acima da resistência, beleza? Então, olha só, ele vem gerando essa linha de tendência com a liquidez e olha esse movimento explosivo para cima. Cara, isso aqui é um movimento desequilibrado. Todo movimento de preço dessa forma tem participação institucional. Pega essa, galera. Se o preço está subindo de forma sustentada, uma tendência de alta, tem interesse e participação institucional. Os preços não sobem sem a participação institucional e eles caem muitas das vezes por conta da ausência do capital institucional que impulsionaram os preços para cima. Ou seja, o preço sobe com dinheiro institucional, chega lá em cima e ele não consegue se sustentar, logo ele cai. Então, olha isso aqui, galera, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um baita desequilíbrio. E esses movimentos fortes que mostram a participação do institucional, evidente, tá? Igual eu acabei de explicar,
eles têm um bloco de ordens que originou esse movimento. Então, isso que acontece, né? O que é o bloco de ordens? Cara, o bloco de ordens é justamente uma região onde o institucional comprou no atacado, ou seja, eles compraram muito de uma vez só, compraram por meio de bloco, beleza? Eles compraram por meio de bloco, né, os institucionais, e aí eles gera aqui um movimento totalmente desequilibrado devido a essa compra no atacado. O que significa comprar no atacado? Comprar muito de uma vez só. Beleza? Então é exatamente o que eles fazem, eles compram muito de uma vez só, gera esse movimento desequilibrado para cima. Logo aqui a gente tem um order block e esse order block ele é válido. Ele é válido porque ele tem as características que trazem validade. Por exemplo, esse desequilíbrio logo depois que ele foi deixado. Então deixou o bloco, gerou um desequilíbrio forte, cara, esse bloco ele se torna realmente um bloco dentro de contexto que está alinhado, beleza? É um bloco válido. E aí, claro, ele tem outras características, ele quebra estrutura, ele faz o BOS, tudo isso são características para ter um order block válido. Tem vídeo aí no canal sobre isso, recomendo demais que vocês deem uma olhada. Então, olha só, cara, pega essa, galera. Isso aqui, então, é um order block válido. Esse movimento explosivo para cima, o que ele fez aqui, galera? Ele faz o change of character, isso que é uma mudança de característica. E quando que isso aqui ocorre? Cara, se a gente está no movimento de tendência, galera, de baixa, olha aí, fazendo topos e fundos descendentes, aqui ele deixa uma mínima, ele renova essa mínima, então aqui a gente tem o último topo válido. O último topo válido de um movimento de tendência é aquele antes da última renovação de mínima, ou seja, aqui a gente tem uma renovação de mínima, a última, né, mais considerável, logo aqui a gente tem o último topo válido também, beleza? Então, de fato, esse topo ele é muito importante, é uma proteção para essa tendência de baixo. Quando ele é rompido para cima, a gente tem um grande potencial de uma potencial reversão, ou seja, uma probabilidade grande de uma reversão possa vir a acontecer, ou seja, aqui, galera, a gente faz o change of character, ele vem buscando um teste em um A, B, C, ou seja, isso aqui é uma onda A, isso aqui é uma onda B, beleza? E aqui é uma onda C, a gente busca o ABC nessa movimentação e é um ABC que ele gera liquidez abaixo dos fundos. E essa liquidez, cara, é o que eu acabei de explicar logo no início do vídeo. Olha o que a gente tem aqui, galera. A gente tem um suporte, olha só. Isso aqui é um suporte, olha como é que fica nivelado esses fundos. Logo, o varejo entende que isso aqui é um bom negócio para eles comprarem. Por quê? Porque o varejo gosta de comprar em suporte e vender em resistência. Se tiver nítido, então, um suporte nítido e uma resistência nítida, melhor ainda. Então, cara, eles compram nessa região, entendem que é um bom negócio comprar aqui e eles colocam seus stop loss logo abaixo. Beleza? Então, os stop loss estão logo abaixo, principalmente abaixo desse pavio aqui, ó, tá lotado de stop loss. E aí, cara, o stop de uma compra são ordens de venda, isso representa liquidez e o institucional tem interesse em capturar esse stop loss, consequentemente capturar essa liquidez, justamente porque o mercado vive em uma constante busca por liquidez, beleza? Então, galera, esse movimento vem aqui embaixo, capturando essa liquidez e busca lá, ó o bloco. Isso aqui é uma mitigação de bloco. Perceba, cara, que você não está operando puramente o order block. Tem todo um contexto aqui. Olha o desenho, exatamente igual, tá vendo? Gera liquidez. Isso aqui é um cenário estrutural da análise institucional, tá bom? Não desenhei porque tá ali no gráfico, não. Isso aqui, de fato, é um cenário operacional dentro do Smart Money Concept, beleza? E ali é só um exemplo gráfico, tá bom? Então, cara, perceba que o preço ele muda o flow e depois ele vai na mitigação do bloco. Então isso é muito importante, você não está pegando num bloco de ordem só porque você achou ele bonito, né? Só porque você achou o bloco legal. Não, você está pegando no bloco de ordens porque basicamente o mercado vem demonstrando que ele está em uma mitigação dentro de um contexto de oportunidade, capturando liquidez abaixo dos fundos dessa microestrutura que foi formada aqui, percebe? E aí, cara, você está pegando totalmente a partir do novo flow do mercado, porque ele já vem mudando o flow a partir dessa primeira mudança de característica. Então, são vários conceitos aqui, cara, que são importantíssimos. Um conta com o outro, um soma para o outro, para no final das contas gerar uma oportunidade que realmente se desenvolve ao seu favor. Então, galera, você tem que entender que isso aqui é contexto, né? E se você não opera a partir de contexto, cara, você se perde no mercado. Você tem que saber o que você está buscando sempre. Você tem que saber quais princípios você busca no mercado e você precisa sempre alinhar esses princípios dentro de um contexto de mercado. E o que é contexto? Cara, contexto é você identificar algo no momento presente e alinhar com o que vem acontecendo nos preços. Presta atenção, isso é contexto. Então, o que a gente está vendo no momento presente aqui, galera? Aqui a gente, no momento presente, para montar essa posição, ou seja,
a gente está vendo um bloco, que é bem interessante, quando o desequilíbrio que gerou depois dele, e a gente está vendo o preço vindo aqui embaixo, capturando liquidez dessa potencial microestrutura que foi formada, e está indo numa potencial mitigação desse bloco. Pode ser que respeite e gere uma movimentação de alta. Beleza, isso aqui é o momento presente. Agora, contexto é você focar no momento presente e alinhar com o que está acontecendo, com o que vem acontecendo. Ou seja, isso aqui é o momento presente. E o que vem acontecendo, galera? O que vem acontecendo? Cara, uma mudança no flow do mercado. Antes a gente vinha numa tendência de baixa, e essa tendência de baixa, ela, boom, foi potencialmente uma grande tentativa de reversão, né? Essa que é a palavra. É uma grande tentativa de reversão. Sempre que o preço quebra topos válidos dessa forma, que não é qualquer tipo de topo, não é um topinho desse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são subestruturas, ó. Topos menores. Esse aqui não, esse aqui é um topo muito relevante no movimento, olha só. É um topo muito mais significativo. Então, quando ele é perdido, galera, é uma grande probabilidade de uma potencial reversão. No mínimo, é uma tentativa de que ela ocorra de fato. Então, esse é o cenário que vem acontecendo, uma mudança no flow. E aí a gente alinha esse order block com esse cenário do momento presente e você vê que tudo isso aqui tem muito contexto. Tem muito contexto, ou seja, você buscar por operações de compra diante desse cenário faz todo sentido. Então, isso que vocês têm que focar, entende? Tem que entender que os conceitos eles são muito importantes e eles precisam ser de alto nível. Por exemplo, o que a gente está passando aqui é alto nível da análise técnica, né? Então, buscar por isso é muito importante para você ser um profissional no mercado e ter bons resultados. Agora, você só entender os conceitos não adianta, galera. Você tem que saber utilizar eles dentro de contexto, beleza? Porque as coisas só funcionam se estiver dentro de contexto, por melhor que seja o princípio ou o conceito em si, o order block, a mudança de característica, todos são conceitos muito importantes. Agora, eles também precisam estar dentro de contexto, porque senão eles podem falhar, beleza? Eles podem não funcionar. Isso é um ingrediente importante, né? O tal do contexto, beleza? Então, olha só, galera. Olha o objetivo para essa operação. Então, onde que você monta um trade aqui nesse cenário, né? Vamos lá, utilizando esse order block, visto que a gente tem uma oportunidade que esse order block ele está totalmente dentro de contexto, beleza? Cara, aqui, sem dúvidas, é um ponto de entrada, ou seja, na mitigação do bloco, pegou lá no bloco de ordens, lembra que eu comentei no início do vídeo? Order blocks são ótimos pontos para você montar posições. Então, aqui a gente tem essa mitigação, aqui sim é um ótimo ponto para entrar. Você vai pegar no fundo desse spring, né, que é o movimento de captura e liquidez abaixo dos fundos, dentro de estruturas, isso aqui é uma microestrutura. Então, de fato, aqui ele está capturando a liquidez, você vai pegar aqui no bico do spring, realmente é uma oposição um pouco mais arriscada, mas diante de todo esse contexto forte, vale o risco, porque faz todo sentido, seu stop tem que ficar abaixo desse fundo, e aí você surfa a movimentação de alta, que foi até lá em cima, e eu vou te mostrar onde que foi essa operação, e vocês vão entender tudo que eu estou falando. E aí, galera, basicamente aqui seria um primeiro ponto, e o segundo ponto para montar essa posição é, de fato, quando o preço faz uma outra mudança de característica, ou seja, ele mitigou o bloco e ele, boom, reagiu ao bloco. Então, essa reação ao bloco é algo muito importante, e aí se você quiser ser um pouco mais conservador, que é muito indicado diante de um mercado que é de alto risco, que é o trading, cara, totalmente indicado você ser um pouco mais conservador diante de um cenário de alto risco, que é o trade em si. Então, de fato, você aguardar por uma reação do bloco e pegar nesse teste, cara, faz todo sentido também. É um teste com muitas absorções, tá vendo? Que vem em busca de blocos aqui embaixo também. Então, de fato, aqui ele muda a característica, ó, deixa um topo válido, igual ele fez aqui. Ó, o topo válido, ele vem e, bum, quebra o topo válido. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó o topinho válido, ele vem, mitigou o bloco, sentiu, teve uma reação, quebrou o topo, voltou no teste e, bum, desenvolveu a movimentação de alta. Então, aqui seria um outro ponto de entrada para estar surfando essa movimentação de alta. E até onde que você leva esse trade? Porque você tem que segurar os trades que vão ao seu favor. Você tem que maximizar os lucros e minimizar suas perdas. Esse é o comportamento profissional. Então, como que você maximiza os lucros? Cara, levando os trades que vão ao seu favor, né? Fazendo conduções de stop e levando a operação. Então, basicamente, olha o alvo para essa operação, galera. Olha que lindo esse alvo. Olha só, o que é isso aqui em cima, galera? É um outro order block, beleza? Então, isso aqui é região de order block. Olha o desequilíbrio que foi deixado. Olha depois como é que o preço veio caindo forte. Ou seja, aqui a gente tem um bloco de ordens institucional na venda, né?
Então, isso aqui é uma região de liquidez por si só. Regiões de liquidez atraem os preços, funciona como um imã para os preços, e é justamente o que a gente vê nesse cenário. Olha só, preço subindo nessa movimentação. Então, ó, pegou aqui ó, em algum desses dois pontos de entrada para surfar esse alvo até aqui em cima. Então, um cenário bem favorável. E aí, galera, aqui a gente já consegue alinhar um outro cenário, que é o quê? Isso aqui, olha só essa estrutura que formou. Foi justamente o que eu quis trazer aqui. Vou mostrar um outro cenário ali também em sol, cara, que vocês vão gostar demais para estar utilizando order blocks. Olha só, basicamente aqui é uma estrutura de Wyckoff, tá? E quem gosta de Smart Money tem que gostar de Wyckoff, porque o Smart Money Concept, né, a análise SMC, só existe a partir da teoria de Wyckoff, beleza? Então, o Wyckoff é primogênito aí nesses princípios de liquidez e tudo mais, então é um derivado, né? O SMC é derivado da teoria de Wyckoff. E aí, galera, aqui a gente tem uma distribuição e os movimentos que capturam a liquidez, o uptrush, né, que captura a liquidez acima dos topos, ou o spring, que captura a liquidez abaixo dos fundos, aqui nesse caso é uma distribuição. Então, a gente tem o UTAD, que é o uptrush. Ele captura a liquidez acima desses topos e ele tende a mitigar blocos interessantes, blocos válidos, justamente nessa movimentação de captura de liquidez. E é justamente o que a gente está vendo aqui. O que a gente tem aqui, galera? A distribuição, olha aí, a estrutura de Wyckoff, é tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui é a estrutura, onde está marcado com essas linhas. Beleza? E aí, o que a gente tem aqui em cima, galera? Liquidez aos topos nivelados. Lembra que eu expliquei brevemente ali no início do vídeo que quando a gente tem essas resistências, ó, nivelou o topo, a gente tem uma resistência. Logo, está lotado de liquidez aqui em cima. E aí, justamente, o institucional tem interesse em capturar essa liquidez. É o que ele faz nessa movimentação, beleza? Ele busca justamente essa liquidez e também não só os stop loss do varejo, que é essa liquidez que eu estou comentando, que está lotado aqui em cima, como também a mitigação do bloco, que é por si só uma região de liquidez. Então, blocos de ordens são por si só regiões de liquidez. Isso atrai os preços, beleza? Então, é justamente o que a gente viu aqui nessa posição, o preço sendo atraído para lá, e aqui ele está mitigando essa região, beleza? E sentindo a região com força. Lembra que eu falei com vocês? Ou você pode cravar a região, entendendo que é um bom negócio, que vale o risco, beleza? Entendendo todo esse racional do estudo, se tiver um contexto bacana que nesse caso faz sentido, ou seja, você pode entrar aqui cravando a região, seu stop tem que ficar acima dessa máxima, beleza? E aí, você pode também ser um pouco mais conservador e aguardar o preço sentir a região, ter uma reação após a mitigação, quebrar fundos válidos, olha aí, a mudança de característica novamente. Aqui, você lembra? Foi quebra de topos válidos, porque era um cenário para alta. Aqui não, aqui a gente está numa tendência de alta, ou seja, são os fundos válidos, nesse caso, que eles são quebrados, olha aí, quebrou o fundo válido, e aí sim ele volta para um teste, e aí sim você monta uma posição por aqui, para surfar essa movimentação de forma um pouco mais conservadora. Então, aqui seria um ponto de entrada nessa venda, aqui seria um outro ponto de entrada nessa venda, justamente seguindo a melhor forma que vocês vão encontrar de estar operando order block, beleza? Então, olha só, uma linda baixa aqui que foi nesse cenário. Agora, olha esse exemplo aqui em Sol, criptomoeda Sol. Galera, isso aqui foi um estudo que a gente estava fazendo lá dentro do nosso grupo do Excelência Trade, né? O meu treinamento. Então, esse aqui é o grupo, inclusive, que eu estou sempre mandando oportunidades que eu estou de olho, visões de mercado. Cara, a gente vai fazendo todo o trabalho prático do treinamento dentro dessa plataforma maravilhosa. E olha só isso aqui, galera. O que a gente estava visualizando aqui nesse cenário? Inclusive, cara, eu tenho um grupo no Telegram, né? Nosso grupo gratuito do Telegram, que está lotado de conteúdo, estou sempre mandando conteúdos por lá. Então, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, cara, o link está aí na descrição. É um complemento dos vídeos aqui no canal e está lotado de conteúdo. Vale muito a pena você estar lá conosco. Inclusive, meu Instagram também está aí na descrição. Me sigam lá que está lotado de conteúdo, também está insano. E bora, galera. Olha só. O que a gente estava visualizando aqui, galera? Isso aqui como um movimento mais direcional, né? Um movimento mais forte, subindo em 5 ondas. Beleza. E aí a gente tem um preço fazendo essas 3 ondas para baixo. Isso aqui é dentro da teoria de Elliott, mas eu vou chegar no bloco de ordens que vocês vão entender como que a gente monta uma posição linda aqui dentro desse cenário de order block, utilizando isso para estar lucrando no mercado. Olha só, como que você utiliza o order block da forma correta. Cara, caiu em 3 ondas, o preço tende a subir em 3 ondas, galera. É bem natural que ele faça isso, porque é o 333 complexo de Elliott. Ou seja, se ele corrige em 3 ondas, ele tende a subir em 3 ondas e depois fazer 5 ondas. É justamente o que ele está tentando fazer aqui, né? Ele caiu em 3 ondas, a gente estava de olho nessas 3 ondas de subida, e depois ele tende a cair em 5 ondas, beleza? É o que
que é o que a gente costuma ver aqui nesse cenário. E é justamente o que a gente está visualizando. E o que a gente estava pontuando aqui nessa análise para estar pensando em pegar vendas aqui? Galera, olha só esse leading diagonal. O que é o leading diagonal? Quando a gente tem um início de ciclo, ou seja, ou uma onda 1 ou uma onda A em formação de cunha. E pouco importa para nós, nesse momento, se é uma onda 1 ou uma onda A. O que importa é que a gente está identificando o início do ciclo. Isso é extremamente valioso aqui nesse cenário. E vindo para o order block, olha só, o que a gente tem aqui, galera? Aqui a gente tem o nosso bloco de ordens. Esse aqui seria o primeiro bloco que a gente estava observando, e aqui em cima a gente teria o segundo, né? Uma segunda região que o preço poderia buscar. Beleza, mas para chegar na segunda, ele primeiro tem que passar por esse primeiro. Então, como que ele vai reagir nesse primeiro? É sempre importante você ver a reação do preço quando ele bate no bloco, né? Então, olha só, vou mostrar para vocês, presta atenção. Cara, ele veio subindo dessa forma, uma onda 1 ou uma onda A, depois ele volta e olha o alvo dessa movimentação, ou seja, 100% da pernada de onda 1 ou pernada de onda A, pouco importa, igual eu comentei com vocês, cara, no final das contas foi uma onda A, né? Mas não importa muito se é uma onda 1 ou uma onda A. E aí, cara, olha esse movimento indo exatamente no alvo de 100%, mitigando o bloco, beleza? Mitigando o order block, e sentiu exatamente uma confluência, né, de alvo de 100% da última pernada com o order block. Mas espera aí, aqui a gente está no gráfico de 4 horas. Galera, olha só o que a gente tem lá no 15 minutos desse cenário. Coisa linda esse estudo aqui. A gente joga lá no 15 minutos, olha o que a gente vai encontrar aqui dentro de Solana, naquele topo do mercado ali. Olha aí, exatamente aqui. Uma linda distribuição de Wyckoff, toda alinhada, exatamente aqui, ó, nesse ponto. Então, é exatamente aquele topo lá, ó, o vermelhinho aqui. Essa região em vermelho é o order block lá do 4 horas, beleza? Então, olha só como é que a gente está alinhando macro e micro aqui nesse ponto. Então, se você está aqui conosco até agora, cara, não esquece de deixar o like, porque isso aqui realmente, se você pegar, assistir com atenção, assistir mais de uma vez, você vai aprender demais. Isso vai agregar demais na sua análise, sua visão de mercado, beleza? Então, galera, quando a gente está lá naquele topo, próximo daquele bloco de ordens, cara, o preço começa a distribuir, cara. Ele começa já subindo, olha só como é que ele vem subindo, afunilando, as pernadas de impulso elas vão perdendo a amplitude, a gente vem vendo força contrária entrando, olha só esse cenário aqui, ó, esse volume excessivo, isso aqui é força contrária, fraqueza latente nessa movimentação de alta, ou seja, oferta entrando em segundo plano, perfeito. E aí, cara, o que a gente tem aqui? O cenário lateral, os preços entram em equilíbrio, começa a gerar liquidez acima desses topos. Olha o UTAD lá que eu pontuei com vocês aqui no material lá. O UTAD mitigando regiões de bloco, ó, região de oferta, que no caso é o bloco, que é o order block, beleza? Então, olha aqui, exatamente nesse ponto ele está fazendo essa movimentação, mitigando esse order block. E aí, sentiu. Lembra que eu falei que vale a pena esperar para ver se ele sentiu ou não? Porque ele sente, ele quebra fundos significativos. Não é um movimento com muita intenção demonstrada. Isso aqui acaba ficando, né? Você fala assim, cara, não foi com tanto interesse assim. Não é o ideal. É sempre melhor quando ele sente mais, desenvolve com mais força, quebra fundos significativos a partir de um movimento com mais intenção, mas se a gente for ver todo o racional, um cenário bem interessante, desenvolveu essa movimentação de baixo, buscou o teste e foi embora, galera. Chegou a cair aqui cerca de 50%, tá? Porque foi uma queda bem longa, ele vai caindo, 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 caindo. Olha aí, distribuiu lindamente, cerca de 47%, 50% de queda aqui nesse cenário, e exatamente a partir da mitigação daquele bloco que a gente acabou de visualizar aqui no 4 horas, beleza? Então, galera, gravem isso. Order block serve muito bem para pontos de entrada e ele é um ingrediente dentro do seu contexto, um ingrediente dentro de um racional que você constrói, ou seja, um ingrediente dentro da sua oportunidade de trade, que você vai estar utilizando outros conceitos aí de Wyckoff, conceitos de análise institucional, alinhando com um bloco de ordens, coisa linda demais, vai ser extremamente assertivo e você vai crescer demais no mercado, beleza? Tendo dúvidas, galera, é só deixar nos comentários, conta comigo. Entra lá no nosso grupo do Telegram, tem muito conteúdo. Me siga lá no Instagram também, que tá lotado de conteúdo. Qualquer coisa, é só me chamar no direct e vamos juntos, galera. Muito obrigado por assistir. Valeu, fui!